Então vamos lá, as configurações que eu geralmente faço aqui são o seguinte: eu venho aqui em Border Icons e tiro a opção de maximizar a janela. Border Style, ele fica com essa Sizable, que é para que o usuário consiga redimensionar a janela. Eu deixo Single para justamente filtrar esse redimensionamento, né, impedir isso aí. Aqui eu vou colocar o título do formulário acima, que vai ser Login. Vou utilizar aqui para ele, não vou colocar cor no fundo, vou deixar ele habilitado, ok. Vamos no nome, o nome é muito importante para as chamadas do formulário, né? Geralmente eu coloco FRM de formulário, mas pode colocar o que você quiser. Então o nome dele eu vou chamar de FRM Login, ou U, né? Porque aqui nós não tratamos eles como formulário, mas como unit, mas não vai fazer diferença. A nomenclatura aí você quem define. E a posição na qual ele vai abrir, eu gosto de utilizar aqui o Screen Center, para que ele sempre abra, né, centralizado. Essas são as configurações que eu faço sempre nos formulários. Uma outra coisa que vai ter também nos formulários, aqui eu vou colocar um componente chamado TImage, beleza? Para imagem, né? Vou inserir ele aqui em tela e vou utilizar aqui a opção de Picture dele para poder carregar uma imagem de fundo, ok? Ele não deixa você atribuir a imagem de fundo direto no formulário, somente cores. Aqui então, dentro da pasta do curso, eu vou sempre colocar todos os arquivos em que eu utilizar. Então eu tenho aqui os arquivos, né, utilizado, imagens, e eu vou mandar para vocês, ok? E também alguns PSD também, como por exemplo essa tela de login, eu tenho PSD para que você possa editar caso você veja aí necessidade. Algumas configurações devem ser feitas para esse objeto. Então, por exemplo, aqui no alinhamento dele eu vou colocar o client, que é o do meio, para que ele fique alinhado em todo o meu formulário. Então, se eu aumentar o formulário, ó, ele vai aumentar junto. Se eu diminuir o formulário, ele também vai diminuir junto aqui, ok? O tamanho dessa imagem, faltou eu analisar isso aqui. Então, se eu venho aqui em imagem, tamanho da imagem, tá com 1000 por 900 e tal, tá muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um tamanho um pouco menor aqui, ó. O login ele pode ter um tamanho de 500, acho que ainda ficaria muito largo. Mas eu vou deixar isso mesmo, 500, né? E aí nós testamos lá. Então eu vou colocar aqui, salvar como, e vou salvar a imagem do login com um tamanho um pouco menor, ok? Se você não quiser depois, quiser utilizar ela maior ou quiser redimensionar, tranquilo, pode redimensionar aí também. 500 de largura. Então vou trazer essa imagem para cá para o meu formulário, ó. Vamos fazer o seguinte, eu poderia também utilizar aqui um stretch. Então, se você quiser redimensionar ela para o tamanho do seu objeto, você seleciona o componente, aqui você tem a propriedade de stretch. Se você marcar, ele vai ficar ali ajustado. Só que aí você tem que ficar regulando o seu formulário para que ela não fique dessa forma, né, desajustada. Então, eu prefiro alterar no tamanho mesmo, ok? Isso quando a imagem tem que manter proporção. Então, o que eu vou fazer é alterar ela. Eu volto aqui novamente em Picture. Beleza, e vou puxar aqui um carregamento da nova imagem que eu fiz, ó, que é essa um pouco menor, que tem 500 de largura, olha aí. Então aqui eu já até estou com um formulário maior, né? Ó, diminuo um pouquinho ele e aumento um pouquinho a altura aqui para baixo. Posso selecionar o formulário mesmo e aumentar a altura. Ok, até aqui. Maravilha, então eu já tenho ele aqui regulado, né, e configurado. Claro, eu tenho que entrar com os componentes para poder inserir usuário, inserir senha e um botão também aqui abaixo. Inclusive depois nós vamos começar a fazer essa parte também de cadastro. Esse botão ele vai ser um speed button, porque é o único que deixa eu remover a cor de fundo, né? E eu não preciso de ter cor de fundo aqui, porque na verdade eu já tenho a cor de fundo que é o azul, essa tonalidade de azul que está aqui no fundo do elemento, beleza? Então vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui mesmo, não preciso aumentar mais que isso, e vou fazer algumas configurações nesse botão. Então, por exemplo, aqui ele vai ter algumas opções para nós podermos trabalhar o elemento, né? Ele está marcando aqui transparente, ótimo, nós vamos nas opções do botão em si, né? Então aqui nós temos o flat eu vou marcar true. Quando você marca o flat true, ele deixa automaticamente ele transparente, se a opção de transparente estiver marcada. No caption eu vou colocar aqui o texto, né, de login, pode ser o texto que você quiser, logar, entrar, né? Vamos colocar entrar, ó. Você define aí o que você quer trabalhar e, claro, ele também vai ter opções para você configurar o tipo de letra, beleza? Bem como a cor. Mas eu não gosto muito de mexer no tipo de fonte, não. Eu gosto de deixar essa fonte padrão, né, do sistema aqui mesmo. E a cor aqui, no caso, eu vou utilizar uma tonalidade branca. Essa cor padrão é a Tahoma, beleza?
O tamanho também 8 aqui me atende. Se você quiser pode aumentar um pouquinho, ó. Eu não acho necessário, né? Se você quiser testar, pode clicar aqui para ele rodar o projeto para nós podermos visualizar. Como eu só tenho esse formulário, ele vai abrir esse formulário como formulário padrão, mas depois eu vou mostrar também para vocês como editar, né, escolher caso vocês tenham necessidade de que seu sistema inicie em outra Unity.